Um assunto importante também agora, a Polícia Civil concluiu as investigações sobre a morte de um bebê encontrado dentro de um saco de lixo por um gari. Lembra desse caso? Foi no bairro Minaslândia, na região norte de Belo Horizonte. Na época, um catador de materiais recicláveis e a mãe do recém-nascido foram presos. A repórter Sheila Barroso está ao vivo no Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa e tem as informações. Shirley, bom dia, bem-vinda. Alguém vai ser indiciado pelo crime? Ei, Laí, muito bom dia para você, para quem acompanha nosso balanço geral. Olha, de cara eu já vou falando que esse catador de reciclagem, esse gari, ele não tem nada a ver com a história, tá? Segundo a conclusão da Polícia Civil. Essa mulher, a mãe da criança, foi indiciada por homicídio qualificado após passar por um exame de sanidade mental. Quem vai explicar direitinho para a gente sobre as investigações e essa conclusão é a delegada Ariadne Coelho. Doutora, era fundamental esse exame para a polícia entender, além de ouvir a mulher, ouvir os motivos dela, de tudo o que aconteceu, inclusive descartar ali aquele gari daquela participação, esse exame foi fundamental para a conclusão, né? Bom dia. Bom dia. Sim, foi essencial até mesmo para a gente entender se ela tinha algum quadro psicótico, alguma questão de doença grave que a tornasse incapaz de responder criminalmente, inimputável, ou mesmo se ela estava influenciada pelo estado puerperal, que a enquadraria no infanticídio, que tem uma pena menor também. O que a polícia concluiu? Vamos começar ali pelos fatos, como tudo aconteceu, onde que entra o gari nisso tudo? Tá, no dia 25 de maio, um domingo, por volta de meia-noite, ela entrou em trabalho de parto, sozinha dentro de casa, não teve qualquer auxílio médico ou de algum familiar. O filho dela de 7 anos estava em casa, dormindo, e assim permaneceu. E ela teve essa neném sozinha, mesmo ela tendo escutado um suspiro, segundo relatos dela, de que ela escutou a neném respirar, e ela nem sabia se era bebê, se era menina ou menino. Ela optou por não verificar o estado desse neonato, dessa criança, ela simplesmente embalou numa coberta, numa manta que ela tinha, e acondicionou esse corpinho desse bebê dentro de um saco de lixo. Ela manteve esse saco de lixo, né, contendo resíduos domésticos e também o neném durante mais ou menos 2 dias dentro de casa, que foi o período da próxima coleta, que era terça-feira, dia 27 de maio, quando então pela manhã ela colocou o saco contendo o corpinho da neném na calçada, assim como os demais resíduos urbanos e roupas para doação. Um pouco depois do horário que ela deixa essa sacola contendo a neném, passa um homem que é conhecido na região por ser catador de recicláveis, e ele leva essas sacolas, não só a sacola contendo a neném, outras sacolas que ela deixou, uma amarela inclusive que ela coloca por cima que tinha roupas. Ele leva para casa sem saber o conteúdo, sem ter participação consciente dessa ocultação, e ele alega que ele não chegou a abrir essa sacola, essa manta, porque o odor era muito forte. Então ele optou por verificar os outros materiais e no próximo dia de coleta ele novamente deixou essa sacola de... Sinal da Shirley, é uma pena. Cadê a Shirley? Não, logo a gente vai tentar restabelecer o sinal com a Shirley, com a delegada, que ela está contando exatamente o que aconteceu de fato naquele dia, né? Porque o que eu me recordo desse caso foi, primeiro, o que a mãe fez, né? Depois, esse catador que passa, leva as sacolas e dentro de uma sacola tem um corpinho desse bebezinho. Deixa eu voltar com a Shirley Barroso e com a delegada. Já está me ouvindo, Shirley? Sim, estou ouvindo, Laí. Você estava bem contando aí, doutora Ariadne estava contando, né, no momento em que esse homem volta com a sacola para o mesmo lugar, isso, deixa lá, e aí sim o corpo do bebê é encontrado. Doutora, como é que a polícia chegou até essa mulher? Então, uma denúncia anônima no mesmo dia que o corpo foi localizado permitiu a identificação dessa mãe, dessa investigada, ora indiciada, que também já é mãe de uma criança, um menino de 7 anos de idade. E o que ela contou para a polícia? Ela, em declarações aqui no DHPP, ela narrou que conheceu um homem
por meio da internet, um estrangeiro, possivelmente da Turquia, e que depois de alguns meses aí de contato, ele veio para o Brasil, especificamente para Belo Horizonte, permaneceu num hotel no centro aqui, onde eles encontraram e mantiveram relações sexuais. Depois que ela foi embora, ela não teve mais contato, ela bloqueou, porque ela suspeitou da identidade desse homem, ela descobriu vários perfis com a mesma foto, com nomes diferentes, então ele não ficou sabendo da gravidez. Ela manteve essa gravidez oculta. Ela usou roupas largas o tempo todo, ela saiu do emprego, ficou mais isolada dentro de casa. Mesmo questionada diretamente por familiares, ela negou, dispensou ajuda. Ou seja, ela negava essa gravidez. Ela negava, refutava totalmente essa gravidez. Tá? E ela contou para a polícia que ela escutava vozes durante a gestação, que sentia presenças, que ela teria quadros aí alucinógenos, de um possível quadro psicótico até. E aí, mais uma vez, reforçando a necessidade do exame de sanidade mental. Ele comprovou o que esse exame? O exame comprovou que ela tinha discernimento, mas ela tinha uma redução desse discernimento, ou seja, ela não tinha a total compreensão do caráter ilícito do que ela fazia, né? Ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Então, ela foi considerada pela perícia semi-imputável, ou seja, uma pessoa que tem redução dessa capacidade aí por causa de uma perturbação da saúde mental. Foi detectado aí um transtorno de personalidade não especificado. Os médicos psiquiatras informaram que ela tem uma personalidade que eles enquadram aí como esquizoide, ou seja, ela é uma pessoa distante emocionalmente, mais fria, tem uma afetividade rasa, é uma pessoa mais neutra, mais indiferente, com baixa motivação. Mas isso não representa um quadro psicótico, por exemplo, de uma esquizofrenia. Na verdade, eles refutaram essa possibilidade. O que significa que ela pode sim pagar pelo crime, mas de uma maneira diferente, como a polícia concluiu nesse inquérito. Sim, ela foi indiciada pelo homicídio qualificado e a ocultação de cadáver, mas ela tem direito a uma diminuição de pena por causa da semi-imputabilidade, que vai de 1 a 2/3, aí depende da análise judicial, e também a alternativa para que o juiz substitua essa pena privativa de liberdade, se ela for de fato condenada, por um tratamento ambulatorial ou uma internação. Isso seria compulsória, a decisão da justiça? Compulsória. Ela já faz esse tratamento, né? Qual que é a condição dela hoje? Está presa, não está? Porque pela condição dela também, ela pode cumprir uma pena numa prisão domiciliar. Tem o fato dela ter um filho pequeno também. Sim, na verdade ela nunca fez tratamento, ela nunca tinha sido diagnosticada, nunca procurou ajuda. Na verdade, quando ela foi intimada pela Polícia Civil, ela teve uma crise emocional, talvez até pelo medo de ser presa, das consequências, da realidade do que ela fez. E ela foi internada no Sersan, tá? Mas ela está internada ali voluntariamente. A irmã que a levou, né, que tem acompanhado. Na verdade, ainda não há uma decisão judicial sobre isso. Ela tem, sim, pela legislação penal e processual penal e legislação extravagante, direito a uma prisão domiciliar. Mesmo que fosse decretada uma prisão preventiva, essa prisão seria substituída por uma prisão domiciliar pelo fato dela ter um filho menor, uma criança aí de 7 anos de idade. E mesmo lá na frente, se ela for condenada, ela também tem direito a essa prisão domiciliar por causa do filho. Essa mulher é perigosa para o filho se ela viver hoje com um filho de 7 anos? Ela expõe perigo a essa criança? Então, o que nós temos pelo laudo de exame de sanidade e pelas testemunhas é que ela não é uma indivídua perigosa. Ela não tem passagem, não tem antecedentes, ela demonstra um vínculo afetivo com o filho, com esse filho de 7 anos, com essa criança. Então, ela participa da vida desse filho, da vida escolar, não deixa nada faltar, e isso é acompanhado bem de perto pelas irmãs, que estão ali no mesmo lote. A senhora acredita que tudo o que aconteceu com essa mulher, né, o parto ali, a gravidez indesejada, foi muito atribuída a esse relacionamento que ela deve ter apostado, depois descobriu mentiras, e ela isolou tudo isso da vida dela, de repente veio uma criança indesejada, na circunstância dela, tudo isso contribuiu? Pode ter contribuído, pode ter sido uma soma de fatores, né? Ela teve uma decepção amorosa, ela já tem uma questão de saúde mental, então ela se isolou mais, nunca foi tratado, então isso tudo pode ter influenciado aí nessa decisão dela. Mas ela poderia também ter entregue essa criança voluntariamente para o juizado? Nós temos, na verdade, o que se indica é isso. Você não quer um bebê, os hospitais estão preparados para você informar que não quer a criança para preparar esse bebê para doação.
mas eu acredito que nesse caso específico, por causa talvez da saúde mental, dessa perturbação aí, ela não tomou essa decisão, não procurou ajuda. Oi, Laí, quer fazer alguma pergunta, doutora Ariadne? É só pra gente deixar absolutamente claro uma situação que me ocorreu agora. O catador de material reciclável não tem absolutamente nada a ver com o crime. Nada, né? Porque eu me recordo que o corpo foi encontrado no dia seguinte por um gari. Mas aí tem essa imagem do catador de material reciclável. O gari, evidente, não tinha nada a ver com a história. Mas a imagem que nós mostramos aqui do catador mexendo na sacola, também depois do inquérito foi concluído que ele, essa imagem que a gente está vendo agora, não teve nenhuma participação no que aconteceu. Não é isso? Não teve não. Ele foi ouvido pela polícia, inclusive a delegada falou inclusive nisso, né? Que quando ele pega a sacola ali com alguns restos de comida, algumas coisas e leva para casa, ele nem abriu a sacola onde estava o corpo, não é isso, doutora? Ele não tem nada a ver com a ocultação desse crime, nem muito menos com a morte do bebê. Não, a atuação dele foi meramente circunstancial, em razão do que ele já faz diariamente. Então ele não teve nenhuma participação consciente, ele não sabia que tinha um bebê ali embrulhado numa manta. Porque a imagem, a gente entende daquela imagem que ele foi lá, pegou a sacola, levou, depois retornou com ela. A gente já imagina que ele sabia de tudo, né? Assim, a afirmação dele é de que ele não sabia, até mesmo porque tinha um forte odor e ele mexe com várias coisas, ele nem mexeu nessa parte aí da manta. Então, assim, o que a polícia constatou é que ele não teve uma participação consciente de ocultar esse cadáver. O que bate com o depoimento dela também, que aconteceu tudo somente com ela. Sim, ela fala que o conhece de vista, mas não tem qualquer relação com ele não sabia. Na verdade, para ela até seria prejudicial se alguém pegasse, né, como ele pegou. Porque talvez ela, na fala dela, nas declarações, ela achou que terminaria ali. Então, ela acredita que levando pelo caminhão de limpeza, esse neném nunca ia descobrir. Nunca seria descoberto. Na verdade, acabou que... Pode ser que esse catador de reciclagem acabou ajudando a polícia, né? Quando ele retira o corpo, joga ali e vem um gari, aí ajuda nas investigações. E aí, porque se ele vai direto pro caminhão de lixo ali, como se fosse um bicho morto, né? Ninguém nunca ia descobrir. Mas como permaneceu ali por perto por alguns dias, a polícia recebeu a denúncia anônima, chegou até essa mulher e aí chegou a conclusão desse inquérito. Lá aí. Uma história triste demais, né?